Bem, amigos, este é o nosso segundo vídeo sobre como escrever uma crônica. Estes vídeos possuem um patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro e o edital Cultura nas Redes. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o que é uma crônica e eu comecei dando as dicas, né? Minha primeira dica, que é a que eu considero fundamental, é nunca comece uma história, escrever uma história sem saber como ela vai terminar, como termina a sua história. Só para lembrar, não existe um jeito certo ou errado. Se você começar a escrever sem saber como vai terminar, não está errado. Eu só estou dando dicas para que você potencialize o seu trabalho, né? Eu estou dando a fórmula do bolo para você fazer um trabalho legal. Mas não quer dizer que esteja errado se você começar a escrever uma história sem saber como ela termina. Também falamos sobre o busilis, né, que é o assunto sobre o qual você quer falar, o seu tema. Também é chamado de premissa no cinema, nas narrativas, nos roteiros de cinema. E agora vamos falar sobre os princípios aristotélicos. Antes de Cristo, Aristóteles escreveu um compêndio, né, dizendo como é que se escreve uma história e quais são os princípios que essa história deve obedecer. Você querendo potencializar a sua escrita, recomendo fortemente que você conheça Aristóteles, que leia Aristóteles, porque desde antes de Cristo ele já escreve sobre como se escrever uma história, uma boa história. Então Aristóteles, só resumindo, Aristóteles ele cita alguns princípios e esses princípios partem de você ter um personagem central, que é o seu herói. Ele deve ter um vilão, né? Mesmo que esse vilão seja alguma coisa da natureza, no caso Aristóteles cita deuses, um vulcão, uma tempestade. Então o seu herói ele precisa de um vilão para que a sua história consiga se desenvolver. E o herói precisa também de um conflito. Um conflito, via de regra, é alguma coisa que ele tem que fazer, mas não quer fazer. Então, por exemplo, no caso dos Três Porquinhos, eles têm o vilão, que é o lobo mau, mas eles também têm um conflito. Eles sabem que precisam construir casas para que o vilão, que é o lobo mau, não os pegue. Mas eles querem brincar. Eles não querem construir a casa, mas têm que construir suas casas. Por isso, os Três Porquinhos, né, um constrói a sua casa de palha, que é para terminar mais rápido, o outro constrói de madeira, que também é para terminar mais rápido, e finalmente o terceiro que constrói de alvenaria. Então, para você ver, o conflito deles é que eles querem brincar, mas tem que construir a casa. Isso é o conflito do herói. Tá? Então, todo herói tem conflito. Tem um trecho do filme O Sexto Sentido, em que o psiquiatra, né, que é interpretado pelo Bruce Willis, Malcolm, ele vai contar uma história para o menininho dormir e essa história não tem salto, é uma história que ele pega um carro, vai dirigindo pela estrada, né, e aí o menininho fala, pô, mas cadê o conflito? E aí ele explica que esse conflito precisa existir. Então, o conflito é isso, é algo que o herói precisa fazer, mas via de regra não quer fazer. Então eu vou dar aqui uma suposição, uma sugestão. Digamos que você tem um personagem, né, o seu herói é o Joãozinho, e ele é apaixonado pela professora, ele quer se relacionar com a professora, ele quer ter um romance com a professora, só que ela é muito mais velha que ele. Então você vê, isso é um conflito. Né? Independente da existência de um vilão, que aí que nesse caso, dentro dessa história assim, mal contada, é a impossibilidade deles terem um relacionamento, existe esse conflito do Joãozinho ser apaixonado pela professora. E aí você pode desenvolver a sua história tendo em mente sempre esse conflito, que é algo que ele quer fazer e não pode fazer, ou algo que ele não quer fazer, mas tem que fazer. Então os princípios aristotélicos são o personagem central, o herói, o vilão e o conflito. Toda a história vai ter que ter isso. Então mesmo que você vá fazer
seja lá uma crônica, um romance, uma novela, uma dramaturgia, um roteiro. Quando você pensa no seu herói, você tem que pensar no conflito e no vilão, né? Quem é o vilão da sua história. Um outro detalhe importante é que quanto mais forte for o vilão, mais forte você torna o seu herói. Existem coisas que se evita, né? Até os anos 40, 50, existiam os super-heróis, mas não existiam os super-vilões. Eles tinham como vilões pessoas comuns, bandidos comuns. Então o Super-Homem matava pessoas, dava um soco, o cara morria. O Batman jogava pessoas de cima de prédios. E isso é feio, porque isso rebaixa o herói. Então você repara que o Aristóteles também fala nos níveis de pessoas. Ele dá o primeiro nível, que é o nível dos deuses. Depois ele dá o nível dos reis, que estão logo abaixo dos deuses. Dá o nível das pessoas comuns e dá o nível das pessoas abaixo das pessoas comuns, que são os miseráveis, são os próprios bandidos, né? São aquelas pessoas abaixo do nível das pessoas comuns. Então o bonito dentro de uma história é alguém conseguir lutar com quem está acima dele. Então não faz sentido, por exemplo, um rei lutar com alguém miserável ou alguém da classe das pessoas comuns. Porque isso diminui o heroísmo desse rei. Fica mais bonito se o rei for lutar contra um deus, né? Também não é bonito Deus lutar contra pessoas comuns. Então você sempre vai ter isso. E se você parar para pensar em exemplos da vida cotidiana, é uma pessoa, por exemplo, um lutador de jiu-jitsu, como aconteceu até bem pouco tempo, vai agredir um morador de rua, por mais que pareça, que ele pense que está certo, ele está errado. Porque é exatamente isso, ele ultrapassou aquela medida que o Aristóteles dá, que a gente chama isso de desmedida, né? É a desmesura das forças. É o cara muito forte lutar com alguém muito fraco. Não faz sentido, a menos que esse alguém muito fraco acabe vencendo a luta. Aí sim, fica bonito na história. Então sempre é bonito você pegar o seu herói e dar a ele algo que ele é incapaz de resolver. Né? Um vilão que é muito mais forte que ele, que tem muito mais poderes que ele. Aí sim isso fica bonito na sua história. Fora isso, cuidado com essa questão da desmedida, né? De você permitir que o seu herói ele tenha uma luta com alguém mais fraco que ele, com uma criança. Não faz sentido, né? É só você comparar. Então não faz sentido um herói, por exemplo, bater num cachorrinho, num pet. Né? Ao contrário do que você espera, isso vai se tornar feio. Isso é legal para você fazer o vilão. O vilão, sim, ele tem a capacidade de atacar os inferiores a ele. E aí você permite que o herói lute com o vilão. De preferência que o vilão seja mais poderoso do que o herói. Que é isso que torna a tua história bonita. Então, falamos sobre as desmedidas nesse vídeo. Falamos sobre os princípios aristotélicos, né, que a gente deve procurar alcançar os princípios aristotélicos, porque isso enriquece a sua narrativa. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o humor. Eu vou fazer um capítulo específico sobre o humor, porque eu acredito que, como eu disse antes, não é obrigatório você ter uma crônica com humor, mas humor é o que eu mais gosto, então eu vou ensinar algumas técnicas de produzir humor. Até lá!